Ninguém se importa com o que você faz. E isso é a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Você pode falhar em público, pode começar do zero 1000 vezes, pode mudar de ideia, de estilo, de caminho, e ninguém vai se lembrar, ninguém vai comentar, ninguém vai aplaudir, mas também não vai te parar, porque a verdade é brutal, mas libertadora. As pessoas estão ocupadas demais consigo mesmo para se importar com você. E quando você entender isso, de verdade, você para de viver como se o mundo tivesse te vigiando e começa a viver como se ninguém estivesse olhando, porque de fato ninguém tá. Pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de tentar algo novo, não porque não queria, mas porque tinha medo do que os outros iam pensar? Talvez você queria começar aquele canal, aquela marca, aquele curso, mas travou no primeiro passo porque imaginou os comentários, as risadas, os julgamentos. E se eu parecer ridículo? E se acharem que eu me acho? E se eu fracassar e todo mundo vê? Mas aqui vai a realidade nua e crua. As pessoas não estão pensando em você, elas estão pensando nelas. Elas não lembram do que você postou semana passada, não notam se você repetiu roupa, não ligam se você sumiu no Instagram por um mês inteiro. Elas estão ocupadas demais com as próprias inseguranças, frustrações e dilemas. E cada vez que você deixa de agir com medo do que vão dizer, você está travando sua vida por causa de uma plateia que nem está prestando atenção. Sabe aquela vergonha que você sente? Aquele constrangimento, aquela preocupação exagerada? É só o ego tentando te proteger de uma ameaça que nem existe. E é aí que mora o ouro. Quando você aceita essa indiferença como um fato, você se torna intocável. Você entende que nesse palco da vida, você é o protagonista e também a plateia. E quando ninguém está te assistindo, você pode ousar tentar, errar feio, recomeçar bonito e ninguém vai te parar. Vamos deixar isso ainda mais claro. Se ninguém está realmente prestando atenção no que você faz, então não tem sentido algum viver se podando para impressionar uma plateia ausente. Isso muda tudo. Você pode lançar um projeto novo e ele flopar. Pode fazer um vídeo e ninguém assistir. Pode criar algo que ninguém compra, ninguém curte, ninguém compartilha. E isso não é fracasso. É só a primeira tentativa, sem holofotes. E adivinha? Isso é exatamente o que te protege. Porque os seus erros iniciais, os seus testes, as suas versões inacabadas passam despercebidas. O mundo só começa a olhar quando você já está mais perto de acertar. E isso é maravilhoso, porque significa que você tem espaço suficiente para experimentar sem a pressão de agradar. Significa que você pode aprender em silêncio, crescer nos bastidores, evoluir onde ninguém vê. As pessoas só começam a prestar atenção quando o resultado aparece. E quando isso acontece, elas acham que você sempre soube o que estava fazendo. Mal sabem elas que você errou muito, tentou muito, recomeçou muito. Tudo enquanto ninguém ligava. E é exatamente porque ninguém ligava que você pode se tornar alguém melhor. Mas é claro, saber que ninguém se importa de verdade não significa que seja fácil agir como se isso não te afetasse. Porque existe um dilema cruel. De um lado, você quer ser livre, quer criar, arriscar, começar do zero se for preciso. Do outro, você quer ser aceito, quer aprovação, quer reconhecimento. É humano. A gente finge que não liga para a opinião alheia, mas lá no fundo, a crítica de alguém pode nos travar por semanas. Um comentário maldoso, uma piada feita nas costas, um olhar torto. A dor da rejeição não é só emocional, ela é ancestral. Está enraizado em milhares de anos de sobrevivência social. Ser excluído antigamente era sentença de morte. Hoje não é mais, mas o medo ficou. Então sim, o dilema é real. Como ser autêntico num mundo que, mesmo não prestando atenção, te julga quando aparece? Como ousar quando ainda dói ser julgado? Como se libertar se você ainda busca aceitação? Essa contradição vive dentro de você. E é aí que muita gente desiste, se esconde, se cala, volta pro conforto do que é previsível, aceita uma vida morna só para evitar o desconforto do julgamento. Mas o preço disso é alto demais, porque você pode até evitar o olhar dos outros, mas nunca vai escapar do seu próprio. No fim do dia, só existe uma opinião da qual você nunca vai conseguir fugir, a sua. Você pode enganar os outros, pode montar um personagem, pode até viver uma vida inteira sendo aquilo que esperam de você. Mas quando encosta a cabeça no travesseiro,
Não tem plateia, não tem aplauso, não tem distração, só tem você. E a pergunta que ecoa no escuro: eu vivi por mim ou vivi tentando agradar? A verdade é simples, mas exige coragem. Você só encontra liberdade real quando aceita que a maioria das pessoas está ocupada demais para notar as suas falhas. E que isso te dá o passe livre para tentar, errar, aprender e recomeçar quantas vezes foram necessárias. Quer saber o segredo dos que conseguem? Eles não agem porque são destemidos. Eles agem apesar do medo. Eles não esperam aprovação. Eles se movem mesmo quando ninguém está olhando. Eles entenderam algo que muda tudo. A indiferença do mundo é o seu campo de treino. E o julgamento que mais pesa é o que você faz de si mesmo. Então, pare e reflita. O que você deixaria de fazer se tivesse certeza de que ninguém vai te aplaudir? Agora, o mais importante, você teria coragem de fazer isso mesmo assim? Porque é aí que mora a verdade. Não no que impressiona, mas no que te liberta. Imagina agora que a sua vida é um palco. Mas não aquele palco iluminado, lotado de gente com holofotes e expectativas. Não. Imagina um palco vazio, um teatro silencioso, cadeiras vazias, você ali no centro, com o microfone na mão e ninguém assistindo. A maioria se apavora com essa imagem. Se ninguém tá vendo, então qual o sentido? Mas os sábios, os ousados, sorriem diante desse cenário, porque é nesse palco vazio que você pode errar suas falas, improvisar, testar novos movimentos sem o peso do julgamento. E é ali que você descobre a sua verdadeira voz. É ali que você encontra a sua essência, sem precisar editar, filtrar ou ensaiar. Agora pensa, quantas ideias você engavetou só porque pensou, e se der errado? Quantas versões suas ficaram escondidas porque você achou que iam rir? E se eu te dissesse que justamente porque ninguém se importa agora, você pode tentar tudo o que quiser até acertar? A indiferença é o seu laboratório, é o lugar seguro para criar sem cobrança, sem comparação, sem plateia. É o privilégio que você tem e nem percebe. Enquanto você espera ser notado, existe um espaço precioso sendo desperdiçado. O espaço onde você pode falhar anonimamente, evoluir em silêncio e crescer no invisível. Porque um dia vão notar. E quando notarem, vão achar que você nasceu pronto. Mas só você vai saber a verdade. Que o mundo não ligava e isso te deu exatamente o que você precisava. Tempo e liberdade para se tornar imbatível. Agora escuta isso com o coração aberto. Porque se tem uma coisa que eu preciso que você entenda, é isso aqui. Você já é livre. O mundo não tá te prendendo, as pessoas não estão te bloqueando. A prisão que te segura tá na sua cabeça. Você tá esperando aplausos para começar. Tá esperando coragem para agir. Tá esperando um sinal verde de uma plateia que nem sabe que o espetáculo começou. Mas a verdade é que a maioria das pessoas vão te ignorar. Até o dia que não conseguir mais. E até lá você tem uma vantagem brutal. Você pode errar sem que ninguém perceba. Você pode ser ridículo, pode falhar, pode começar algo horrível e ir lapidando com o tempo. E quando der certo, quando finalmente acertar, as pessoas vão aparecer do nada e dizer: uau, que talento! Mas talento, meu amigo, minha amiga, é só persistência disfarçada, é só coragem disfarçada, é só a soma de todas as vezes que você continuou, mesmo quando ninguém ligava. Então a pergunta que eu deixo agora não é se você tem talento, nem se você tem coragem. A pergunta é, você vai continuar esperando que alguém se importe? Ou vai usar o silêncio do mundo como trilha sonora da sua construção? Porque esse é o momento. Ninguém tá olhando, ninguém tá julgando. E justamente por isso, você pode fazer o que quiser. Vamos recapitular com clareza de quem acabou de acordar de um sonho que durava anos. Você passou boa parte da vida tentando evitar o julgamento, tentando prever que os outros vão pensar, tentando fazer do jeito certo, na hora certa, esperando uma validação que nunca veio e que, honestamente, nunca virá. E sabe por quê? Porque ninguém está prestando tanta atenção assim. Cada um está lidando com seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, seus próprios dilemas internos. As pessoas não estão te observando, estão tentando sobreviver a si mesmo. E isso te dá poder. Poder para agir sem ser notado, poder para tentar sem ser ridicularizado, poder para falhar, aprender e crescer sem ninguém apontando um dedo. Você entendeu isso agora? O fato de ninguém se importar
É exatamente o que te permite se transformar. É como se o universo dissesse: vai lá, cai, levanta, tenta de novo. Prometo que ninguém vai notar. Até o dia que você estiver pronto para ser visto. Então, agora você tem duas escolhas. Volta a viver refém de uma plateia imaginária ou vive como alguém que sabe que o palco está vazio e que isso é tudo que precisava para começar. Ninguém se importa com o que você faz. E isso é a chave que abre todas as portas. Você pode mudar de carreira, de cidade, de estilo, de propósito. Pode começar do 0 aos 20, aos 30, aos 50. Pode falhar 1000 vezes em silêncio até acertar em alto e bom som. Porque o mundo só presta atenção quando você brilha. Mas é no escuro que você se molda. Então, por favor, pare de esperar permissão. Pare de buscar aplausos antecipados. Pare de travar sua vida por medo de um julgamento que nem está acontecendo. Haja, tente, erre, recomece. Use o silêncio como escudo. Use a invisibilidade como vantagem. Use o desinteresse do mundo como palco da sua transformação. E quando enfim começarem a olhar, você já estará pronto. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, se mexeu aí dentro, então você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal. Me conta nos comentários o que você está deixando de fazer por medo de julgamento. Deixa o seu like e assista esse vídeo.